Quando nós reclamamos de algo, nós estamos focalizando no problema. Mas quando nós apenas reclamamos e não tomamos uma ação, nós temos uma ideia falsa, achando que a situação vai melhorar, pois achamos que nós, com a reclamação, achamos que nós estamos agindo. Então, essas pesquisas demonstram que o nosso comportamento ele é contagioso, tanto comportamentos saudáveis quanto os comportamentos não saudáveis. E isso foi comprovado também pela física quântica, demonstrada aqui nesse exemplo que eu acabei de comentar, né? Quando nós nos sintonizamos com uma outra pessoa, tanto as energias positivas quanto as negativas, elas são sincronizadas. Então tem uma pergunta que nós talvez tenhamos feito já para nós mesmos. Como nós podemos sofrer menos diante dos problemas, diante das dificuldades? As coisas que nós estamos focando na nossa vida está nos fazendo sofrer ou está nos aliviando dos nossos sofrimentos emocionais? Para saber mais sobre esse assunto, eu te convido a assistir o vídeo até o final, onde eu vou te passar várias experiências, dicas, pesquisas, ideias. E eu acredito que algo possa fazer sentido para você e você possa colocar em prática no seu dia a dia e aliviar o seu sofrimento emocional. Então seja bem-vindo ou seja bem-vinda à minha live ou ao meu vídeo gravado. Então, gratidão a você que está chegando agora, que está me conhecendo agora, e gratidão a você que já vem me acompanhando nos meus vídeos, nas minhas lives. Para quem não me conhece, eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que nós vamos refletir hoje é o nosso foco e os nossos sofrimentos emocionais. Então, o mundo nos traz uma série de possibilidades, mas quando nós estamos com foco em uma determinada coisa, os nossos interesses mudam e a nossa perspectiva da realidade também muda. Por exemplo, quando nós vamos trocar um carro e escolhemos um carro, passamos a ver muitos carros iguais àquele que nós escolhemos. Isso acontece porque nós passamos a ter um interesse diferente do que nós tínhamos antes. A partir do momento que nós temos um tema central na nossa vida, aquela que nós mais priorizamos, independente do que nós estivermos fazendo, nós voltamos o foco para aquele tema. Então, quando aquele tema central aparece, nós voltamos a nossa atenção para aquele tema. Por exemplo, se nós estivermos navegando na internet, vendo portais de notícias ou canais de filmes, ou quando nós estamos, por exemplo, em frente a uma mesa com uma variedade grande de sobremesas, o que é que mais nos chama a atenção? Ou mesmo quando nós estamos lendo um livro muito instrutivo ou um livro que prende a nossa atenção, nós priorizamos aquilo com a qual nós nos afinizamos. Então, aquilo na qual nós estamos focando o nosso tema central, aquilo é o que mais vai chamar a nossa atenção. Vou dar um exemplo disso. Eu já estive em ambientes muito barulhentos, mas quando alguém está falando comigo, procuro me concentrar no que a pessoa está falando. E aí eu acabo diminuindo o foco no barulho do ambiente. É a mesma coisa também quando nós focamos em alguma coisa, deixamos as outras coisas de lado e nos direcionamos apenas naquilo. Por que eu estou comentando isso? Porque quando nós reclamamos de algo, nós estamos focalizando no problema. Ou seja, estamos colocando o nosso foco naquilo que está faltando, naquilo que está incomodando, naquilo que está nos causando problemas. E nesse caso, nós estamos direcionando a nossa atenção para algo negativo. E a reclamação vai potencializar aquilo pela qual nós estamos reclamando.
e acabamos nos esquecendo das demais coisas. Mas quando nós apenas reclamamos e não tomamos uma ação, nós temos uma ideia falsa, achando que a situação vai melhorar, pois achamos que nós, com a reclamação, achamos que nós estamos agindo. Mas na realidade, nós estamos paralisados, nos lamentando e até através disso tentando buscar um alívio. É mais fácil reclamar do que agir, porque tomar uma ação necessita de esforço, necessita de vontade da nossa parte. E quando nós agimos de forma raciocinada, voltada para o bem, com foco na solução, aí sim nós estamos fazendo alguma mudança a acontecer. E aí as soluções começam a aparecer. E à medida em que as soluções começam a aparecer, os nossos sofrimentos emocionais vão deixando de existir. Patrícia Pires Alvarenga escreveu: boa noite a todos. Estou feliz por estar aqui hoje novamente, depois de um período de muita turbulência. Seus ensinamentos são uma bênção, Hugo. Boa noite, Patrícia. Muito obrigado por suas palavras, obrigado pelo seu carinho. Que bacana o que você escreveu aqui. Muito obrigado. Matilde Porto escreveu: boa noite, amigo. Gratidão por mais essa live. Tenho certeza que aprenderemos muito. Deus o abençoe grandemente. Boa noite, Matilde. Muito obrigado pelas palavras. E Deus também te abençoe grandemente e abençoe a todos. A Teresa Ramos escreveu: boa noite, Hugo, e a todos. Uma semana de muita alegria e paz a todos. Gratidão pelos ensinamentos. Muito obrigado, Teresa. Boa noite para você também. Minha mãe escreveu: boa noite, Hugo, e a todos. Que a paz de Cristo e o amor de Maria estejam para todos nós. Amém. Muito obrigado, mãe. Boa noite para a mãe também. Então sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Muito obrigado por vocês estarem aqui me acompanhando. Então, no nosso dia a dia, nós podemos parar e perguntar para nós mesmos. Por exemplo, um período de uma semana, na última semana, que resposta nós damos a algumas perguntas, como por exemplo, naquelas conversas que nós tivemos, seja em casa, na família, com parentes ou mesmo no ambiente de trabalho, nós passamos mais tempo reclamando ou mais tempo buscando por soluções? Uma outra questão também, quando nós estamos nas redes sociais, o que nós costumamos ver, o que nós costumamos compartilhar, são os problemas ou são as soluções? E quando nós estamos utilizando a nossa mente, quais pensamentos passam pela nossa cabeça? Quais conversas que nós temos conosco mesmos? Se são reclamações, lamentações ou são reflexões para buscar soluções e ter momentos de gratidão e também de satisfação? Então são algumas perguntas que nós podemos fazer para nós mesmos, se nós passamos mais tempo reclamando ou mais tempo tomando ações. Nós nos colocamos no papel de vitimismo, com crenças limitantes. Quais são crenças limitantes? Por exemplo, quando nós falamos assim: eu não posso isso, não sei aquilo, eu não gosto daquilo outro. Talvez estejamos limitando os nossos pensamentos e as nossas ações quando nós nos colocamos assim nessa posição de vitimismo com crenças limitantes. Ou será que nós nos colocamos no papel de protagonistas quando nós dizemos assim: eu vou atrás de respostas, ou vou atrás de soluções, ou vou buscar por pessoas que podem me ajudar? Aí sim nós estamos tomando uma ação com o sentido de encontrar a solução e o alívio para os nossos sofrimentos. Por exemplo, como os animais agem quando algo não os agrada ou algo os incomoda? Então, geralmente, eles agem com agressividade. O mesmo acontece conosco também.
quando nós somente reclamamos, onde estamos reagindo de forma similar, ou seja, com agressividade. Agressividade com relação aos outros, agressividade com relação à situação e agressividade com relação a nós mesmos. Como assim agressividade com relação a nós mesmos? Porque a agressividade, esse estado de agressividade, atinge primeiro as células do nosso corpo físico. Ou seja, o nosso corpo físico produz substâncias, algumas substâncias em maior quantidade. E isso faz com que o sangue comece a circular mais rápido, a pressão sanguínea tende a aumentar, a nossa respiração também muda. Então nós sentimos esse reflexo primeiro, antes de exteriorizar. E se nós permanecermos nesse estado por um certo tempo, podemos começar a ter desequilíbrio no nosso corpo físico. Podemos ter, por exemplo, dor de cabeça, dor de estômago, problemas no sistema digestório e assim por diante. Por isso que é importante nós prestarmos atenção no nosso comportamento, no nosso pensamento, no nosso sentimento e fazermos exercícios constantes para identificar a raiz do problema. Por que é importante identificar a raiz do problema? Porque se nós não atuamos na raiz do problema, vamos ficar apenas quebrando galhos. E quando nós apenas quebramos galhos, nós não conseguimos resolver o problema de forma mais definitiva. E assim o sofrimento tende a persistir. Por isso a importância de nós buscarmos lá na raiz e não apenas ficar quebrando os galhos. Porque a partir do momento que nós vamos lá na raiz, lá na fonte da causa do problema, nós conseguimos trabalhar sobre a causa e assim nós vamos resolver todas as consequências. Vamos também deixar de ter os sofrimentos emocionais. A Maria Paula escreve aqui: boa noite, amigo Hugo, gratidão por tudo e o bem que você nos faz. Boa noite, Maria Paula, muito obrigado pelo seu comentário. Então sou eu que agradeço por vocês estarem me acompanhando aqui, por você e por todos estarem me acompanhando aqui, neste vídeo ou na live, né? Na live que está acontecendo agora. Muito obrigado a vocês. Então uma coisa interessante, que a reclamação, ela é contagiosa. E quando nós reclamamos, tendemos a entrar em um ciclo vicioso. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se nós estivermos conversando com alguém e reclamamos de algo, o que costuma acontecer depois? Depois que nós terminamos de reclamar, a outra pessoa costuma também ter uma reclamação similar. E assim nós entramos em um ciclo vicioso de reclamações contínuas. E quando nós entramos nesse ciclo vicioso de reclamações contínuas, nós vamos criando energias negativas que elas vão aumentando e tende a contagiar outras pessoas, como uma onda que nós produzimos e não sabemos onde ela pode chegar. Então a forma como nós nos comportamos, ela é contagiosa. E a forma como nós pensamos também pode ser contagiosa. Eu busquei algumas ideias neste livro aqui, O Efeito Sombra. Tem 3 autores. Um deles é o Deepak Chopra, a outra é a Debbie Ford e a outra pessoa é a Marianne Williamson. Então são 3 autores deste livro, O Efeito Sombra. Então eu peguei algumas ideias desse livro, bastante interessante também, muito a ver com o conteúdo do vídeo de hoje. Então foram feitas algumas pesquisas, e o nome das pessoas é um pouco complicado de falar, vou tentar falar aqui. Um deles é Nicholas Christakis e o outro é James Fowler. E essa pesquisa foi divulgada no livro O Poder das Conexões. Então eles realizaram um estudo onde foi feita uma análise de dados do maior estudo nacional sobre o coração, lá nos Estados Unidos. Então eles acompanharam 3 gerações de cidadãos em uma cidade lá dos Estados Unidos, em Massachusetts.
Nesse estudo, eles fizeram a observação do comportamento de mais de 5.000 pessoas, que foram mapeadas segundo as suas ligações sociais, que eles tinham com familiares, com amigos, com colegas de trabalho. E depois de realizarem essa pesquisa, eles descobriram que quando uma pessoa ganha peso, ou quando uma pessoa passa a fumar, ou uma pessoa adoece, os familiares mais próximos têm 50% de chance de se comportarem da mesma forma. E o oposto também é verdadeiro. Quando nós começamos a participar de um grupo que tem um comportamento saudável, a nossa tendência é que nós passemos a ter um comportamento saudável também. Então, essas pesquisas demonstram que o nosso comportamento ele é contagioso, tanto comportamentos saudáveis quanto os comportamentos não saudáveis. Daí a importância de nós pararmos para analisar que tipo de exemplo de comportamento nós estamos dando, uma vez que algumas pessoas se espelham em nós e tem outras pessoas também que ficam nos observando para analisar que exemplo que nós estamos dando. E também é importante analisar como nós nos espelhamos nas outras pessoas, ou seja, como nós estamos refletindo o que as outras pessoas apresentam para nós como comportamento. Porque o contágio do comportamento é uma via de mão dupla. Mas para que possa acontecer esse espelhamento, é necessário que tenhamos alguma coisa em comum, alguma afinidade. Que tipo de afinidade? Pode ser que nós tenhamos nascido na mesma cidade ou no mesmo país. Podemos ter, por exemplo, amigos em comum, lugares comuns que nós costumamos frequentar, escolas onde nós estudamos, modos de vida bastante similares. Pode ser a etnia, denominação religiosa. Pode ser, por exemplo, torcer para o mesmo time, viajar para lugares em comum e assim por diante. Então, quando nós temos alguma coisa em comum com a outra pessoa, pode ser que haja o contágio de lá para cá e daqui para lá também. Então, aí vem a questão da sintonia, que ocorre quando nós nos assemelhamos a alguém de alguma forma e vice-versa. Quando reclamamos sobre algo com uma pessoa e depois a pessoa reclama de algo conosco, no exemplo do ciclo vicioso que eu comentei, nós estamos também vibrando na mesma sintonia. E nesse momento em que nós entramos em sintonia, nós intensificamos ou potencializamos os efeitos. Um exemplo disso, que eu assisti uma palestra uma vez, onde o palestrante disse que quando eles estavam no exército, eles não poderiam atravessar a ponte, ou não poderiam atravessar uma ponte marchando, porque a sintonia das frequências das passadas dos soldados poderia derrubar a ponte se todos marchassem iguais em cima da ponte. Então, essa frequência seria potencializada e poderia derrubar a ponte. Então, essa questão de sintonia serve tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que dizem que quando pessoas estão trabalhando em algo com um objetivo em comum, 1 mais 1 não resulta 2, e sim mais do que 2. Porque o potencial de duas pessoas trabalhando com o objetivo em comum, ele aumenta. Será que nós conseguimos imaginar um grupo de pessoas trabalhando para o bem, estejam próximas ou distantes, e ter uma ideia de quanto de energia potencializada nós temos reunida aí, quando pessoas estão trabalhando para o bem? Então é um ponto interessante para que nós possamos refletir. E quanto mais nós trabalhamos para o bem, melhores são as frequências que nós sintonizamos. E aí nós vamos sentir um melhor bem-estar e com isso menos sofrimentos emocionais.
Fique à vontade para comentar ou para fazer alguma pergunta. Se eu tiver resposta, respondo aqui, ou se não, eu vou buscar pela resposta e respondo depois, ok? Obrigado por vocês estarem aqui. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Então, outro caso sobre sintonia, eu já comentei em outras lives, mas vale a pena repetir aqui. Por exemplo, quando nós discutimos com alguém, então nós estamos discutindo com alguém e depois nós nos distanciamos, cada um vai para o seu canto, o nível de sintonia e de aproximação é maior do que nós pensamos. Então, por exemplo, se a pessoa com quem nós discutimos se fixa na nossa mente, faz com que nós produzamos uma frequência nos conectando àquela pessoa. Agora, se aquela pessoa também mentaliza em nós, na mesma frequência, nós vamos estar ambos interconectados, nós vamos estar sintonizados. Então, quando a gente fica pensando mal da outra pessoa e a outra pessoa fica pensando mal de nós, nós vamos potencializando essas energias. Então, dessa forma, nós vamos estar mais próximos, energeticamente falando, do que uma pessoa que, por exemplo, esteja fisicamente mais próxima a nós. Então, isso já foi demonstrado por experimentos realizados pela física quântica. E nós podemos encontrar também em vários livros. E um dos livros que eu encontrei essa pesquisa foi neste aqui, do Dr. Amit Goswami, o médico quântico. Então ele narra uma pesquisa que foi feita pelo neurofisiologista mexicano Jacobo Greenberg, na Universidade do México. Então essa pesquisa foi feita em 1993. E como é uma pesquisa científica, ela deve ser feita de forma que ela possa ser replicada. E realmente ela foi replicada lá em Londres, em 2001, por Peter Fenwick. Então essa pesquisa fala sobre a comunicação não local entre cérebros humanos. Então, nesse exemplo, nessa pesquisa que foi realizada pelo neurofisiologista mexicano Jacobo Greenberg, foram colocadas duas pessoas para meditarem e ambos ficaram na mesma sala, tentando um conversar com o outro através do pensamento, um mentalizando o outro, e esses dois ficaram juntos na mesma sala. Em um outro momento, eles foram separados, cada um ficou em uma sala diferente da outra, fechada por uma gaiola de Faraday. Uma gaiola de Faraday é um local onde a pessoa fica eletromagneticamente isolada e nenhuma onda eletromagnética entra nessa sala. Então os dois foram separadas em salas protegidas com gaiolas de Faraday. E assim, em uma das pessoas foram disparados flashes. E conforme eram disparados flashes, foi analisado através de um eletroencefalograma que algumas regiões do cérebro dessa pessoa eram ativadas. E na outra pessoa também, que tinha um eletroencefalograma conectado, nesse mesmo momento em que uma das pessoas percebia os flashes, o outro que estava na outra sala totalmente isolada tinha também as mesmas regiões do cérebro ativadas. Então eles estavam sincronizados, mesmo estando distantes fisicamente e isolados através dessa gaiola de Faraday. Então isso nos exemplifica que é possível nós nos comunicarmos de alguma forma através dos nossos pensamentos, através das emoções, com as pessoas que se sintonizam conosco. Então, com isso, é possível também fazer orações por pessoas que estão doentes, orações por pessoas que estão em sofrimentos, que nós vamos transmitir boas energias também para a pessoa. Então, um ponto positivo que nós podemos analisar através deste experimento. A Cris Carmo escreveu aqui: ficamos próximos se tivermos pensamento positivo também.
Correto, Cris, exatamente. Se ambos estiverem com pensamentos positivos, também essas energias se aproximam. E isso foi comprovado também pela física quântica, demonstrada aqui nesse exemplo que eu acabei de comentar, né? Quando nós nos sintonizamos com uma outra pessoa, tanto as energias positivas quanto as negativas, elas são sincronizadas. Então, quando nós temos um pensamento positivo, nós podemos nos conectar com uma outra pessoa através desse pensamento positivo. Isso mesmo, Cris. Muito obrigado pela sua pergunta. Espero ter conseguido responder também a sua pergunta. Obrigado pela pergunta. Rosana Maria Roncon Oliveira escreveu: boa noite a todos. Gratidão, professor Hugo. Sempre ótimos conteúdos. Boa noite, Rosana. Muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado por suas palavras. Obrigado pelo carinho. Patrícia Pires Alvarenga escreve aqui: meu irmão adoeceu recentemente e precisou ser internado. Nesse período ficou muito claro para mim a importância da sintonia entre os membros do grupo familiar para que pudéssemos tomar decisões difíceis e prestar a melhor ajuda. Aqueles que não compreenderam isso causaram muitos problemas pela própria imaturidade. Às vezes as pessoas não compreendem essa questão da sintonia, mas quanto mais pessoas nós conseguirmos unir com um objetivo comum, mais nós conseguimos potencializar os efeitos disso. Mas isso mesmo, nem todas as pessoas têm essa mesma compreensão também. É verdade, Patrícia. Muito obrigado por você compartilhar a sua experiência. E um ponto interessante também, que você comentou que tem alguns que não compreenderam e causaram muitos problemas. Então, às vezes, quando nós estamos sintonizados em algo, pode vir algum ruído exterior que pode causar problemas. Por isso é importante a união entre as pessoas que estão buscando esse objetivo comum, esta sintonia, para evitar que os ruídos externos possam abalar. Mas muito obrigado também, Patrícia, pelo seu comentário, por compartilhar essa experiência conosco. Então, os desafios, as dores, os sofrimentos, as adversidades vão continuar acontecendo na nossa vida. Por isso que existe aquela frase que neste mundo nós vamos ter aflições, mas tenhamos ânimo. Por isso é importante sabermos onde está o nosso foco, naquilo que está sob o nosso controle ou naquilo que não está sob o nosso controle. Quando nós vivenciamos algo que nós não temos controle, que nós não conseguimos mudar, devemos buscar a mudança em nós mesmos, buscarmos a nossa própria transformação interior, como nos ensina Viktor Frankl. Então, um exemplo que eu costumo dar também é com relação aos congestionamentos que existem nas grandes cidades. Por exemplo, aqui na grande São Paulo. Na época que eu pegava esses trânsitos constantemente, eu ficava preso nos congestionamentos. Só que eram coisas que eu não poderia evitar. Eram coisas que eu não tinha controle. Então, eu substituí aqueles momentos de estresse, de irritação, por audiolivros ou mesmo por livros. Então faz muito tempo que eu não escuto música no trânsito, muito menos noticiários que me deixavam mais irritado ainda, e chegava irritado no trabalho ou chegava irritado em casa. Enquanto que com os livros ou com os audiolivros eu utilizava o tempo perdido no trânsito para eu adquirir conhecimento útil. Então, por que eu usava audiolivros e também livros? É que quando o trânsito ficava parado, mas parado por muito tempo, eu buscava pelo livro e ficava lendo o livro, que eu poderia sublinhar os pontos importantes, enquanto que com o audiolivro eu não conseguia fazer esse ato de sublinhar os pontos importantes. Então eu dou preferência aos livros físicos do que aos audiolivros, mas quando não é possível ter um livro físico naquele momento, quando, por exemplo, quando eu estou dirigindo, eu busco pelo recurso do audiolivro. Ou mesmo quando eu estou em algum lugar esperando para ser atendido, em algum consultório médico, algum consultório dentário, eu costumo
levar um audiolivro também. Então isso depende de local para local, onde eu tenho a possibilidade de escolher o livro ou o audiolivro. Então, mesmo hoje, em trajetos mais curtos, eu costumo ligar o som do carro e escutar um audiolivro. Isso tem me ajudado bastante a otimizar o tempo perdido naquele trajeto. E quando nós nos pegamos reclamando de algo, podemos parar para anotar as reclamações que nós fazemos. E depois podemos parar para pegar apenas uma dessas reclamações e refletir, ou mesmo nos perguntar de forma legítima: o que nós podemos fazer para mudar essa situação? Quais as possibilidades de solução? Quais são as alternativas que nós temos? Quais as pessoas que podem me ajudar a resolver esse problema? Ou como nós podemos contribuir para tornar o mundo melhor para nós e para as pessoas no nosso entorno? E as respostas que vêm a partir de alguma dessas perguntas também nos traz bem-estar, porque quando nós encontramos respostas, sentimos um alívio naquela pressão que estávamos sentindo antes. Então isso nos traz bem-estar, nos traz mais serenidade, melhor qualidade de vida e menos sofrimentos emocionais. Nair escreveu aqui: cuidei de minha neta desde que ela, pois sua mãe, precisava trabalhar. Sempre tivemos um bom convívio, mas quando minha neta se tornou adolescente, eu e minha filha passamos a nos desentender nas ideias e atividades. Até que um dia minha neta falou que suportava mais ouvir nossas discussões por conta dela. Aí entendi que tínhamos que caminhar na mesma sintonia, pois as discussões só vinham trazer tristeza para nós três. Isso, que bacana o que você comentou, Naira. Isso é verdade. Porque quando existe uma divergência de ideias, é comum ter essas discussões, é comum ter essas divergências de pensamentos, divergências de frequências. E a partir do momento em que nós passamos a ter sintonia e buscamos um objetivo comum, buscamos a harmonia do ambiente, as coisas melhoram para nós e no ambiente também à nossa volta. Isso mesmo, obrigado pelo seu comentário, Nair. A minha mãe também escreveu aqui: que sejamos, em relação aos outros, transparentes em nossos sentimentos. Obrigado pelo comentário, mãe. É importante cada vez mais buscarmos essa troca para termos um entendimento melhor, né? Essa troca de sentimentos, mas sem que envolva agressividade, e sim que possa ter entendimento, compreensão de ambas as partes, né? Isso mesmo, obrigado pelo comentário, mãe. Trouxe um outro livro também. O título do livro é Contentamento. Tem 3 autores: Dalai Lama, acho que Dalai Lama muitos conhecem, né? Desmond Tutu e também Douglas Abrams. O Dalai Lama, ele é líder espiritual do Tibete e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1989 pelo seu reconhecimento à sua campanha pacifista para acabar com a dominação chinesa no Tibete. O Desmond Tutu, ele foi arcebispo da igreja anglicana e ele também foi consagrado com o Prêmio Nobel da Paz em 1984 por ter atuado contra a segregação racial na África do Sul, onde ele nasceu. E Desmond Tutu, ele faleceu aos 90 anos de idade em 26 de dezembro do ano passado, 26 de dezembro de 2021. Então olha só que interessante, o Douglas Abrams, coautor do livro, ele conseguiu unir 2 prêmios Nobel da Paz. Olha que interessante. Então é um livro bastante rico também em conteúdo. E o conteúdo principal, o tema principal é contentamento. Então, para quem gosta de ler, fica também a dica.
Então tem uma pergunta que nós talvez tenhamos feito já para nós mesmos. Como nós podemos sofrer menos diante dos problemas, diante das dificuldades? Então, segundo o texto do livro, Dalai Lama disse que existem ditados tibetanos referentes a esse tema. E esses ditados tibetanos, eles dizem assim, que as adversidades podem se tornar boas oportunidades. E o outro ditado ele diz que, na verdade, as dores que nós vivenciamos são aquelas que iluminam o nosso caminho para a felicidade. E Dalai Lama explica que quando nós fazemos parte de uma geração onde estamos passando por dificuldades, quando superada aquela dificuldade, nós somos tomados por um estado de contentamento. E as novas gerações que nascem depois não conhecem esse verdadeiro contentamento porque não passaram pelo sofrimento. E assim, essas pessoas costumam reclamar mais da situação. E quando nós fazemos parte de uma geração que passa por sofrimentos e nós conseguimos superar esses sofrimentos, nós nos tornamos pessoas mais fortalecidas interiormente. E ele dá o exemplo também da psicóloga e sobrevivente dos campos de concentração em Auschwitz, lá na Polônia. O nome da psicóloga é Elisabeth Eva Eger. E ela comenta que as crianças mimadas foram as primeiras a morrer, porque elas ficavam esperando que outras pessoas viessem salvá-las. E quando ninguém vinha, desistiam. Ou seja, elas não tinham aprendido a se salvar ou não tinham aprendido a buscar por soluções. E às vezes nós achamos que quando nós estamos sofrendo é um problema, mas na realidade é uma oportunidade que a vida está nos dando para nós podermos crescer com esse sofrimento. A Nair escreveu, concordo plenamente, obrigada, obrigada a você, Nair. E a Patrícia Pires Alvarenga escreveu, não tenho dúvida, sou uma sobrevivente. Olha que bacana, Patrícia, obrigado por compartilhar, isso mesmo. Quando nós nos tornamos sobreviventes das situações difíceis, nós nos tornamos pessoas melhores, mais fortalecidas interiormente, mais resilientes também. Muito obrigado pelo seu comentário, Patrícia, muito bacana. Então, existem 3 categorias de pessoas que fazem parte dos nossos maiores desafios. Essas categorias de pessoas são membros da nossa família, ou os nossos professores, ou os nossos inimigos. São os nossos maiores desafios porque, através desse relacionamento, pode surgir o apego, pode surgir a raiva ou pode surgir a desilusão, que são as fontes do sofrimento. E a partir do momento em que nós vamos tendo uma melhor compreensão da vida, nos espiritualizando, nós temos a oportunidade de nos transformarmos interiormente e melhorar o nosso relacionamento com a nossa família, com os nossos professores, com os nossos adversários. E essa transformação interior, ela é baseada no desapego, na compaixão e na sabedoria, que são sentimentos opostos ao apego, à raiva e à desilusão. E Dalai Lama nos ensina que esse processo de transformação ocorre à medida em que nós vamos deixando de ser egocêntricos, ou seja, esse processo de transformação interior ocorre à medida em que nós vamos deixando de agir e deixando de nos comportar com interesses apenas em nós mesmos. Ocorre à medida em que nós vamos deixando de ser insensíveis aos sofrimentos e preocupações de outras pessoas. Mas ele acrescenta que nós devemos ser um pouco egocêntricos no que se refere àquela frase que diz assim: amar ao próximo como a nós mesmos. O que significa que nós devemos desejar o melhor para outra pessoa,
assim como nós desejamos o melhor para nós mesmos. E não devemos ficar presos em desejar o melhor apenas para nós mesmos, que é a fonte dos nossos sofrimentos emocionais. Mas essa transformação não acontece da noite para o dia. Ela necessita de tempo para amadurecer. Então, assim como o nosso corpo físico precisa de um tempo para crescer, o desenvolvimento da nossa consciência, de uma forma mais ampliada, também necessita de tempo para amadurecer e crescer. E esse exercício para expansão da nossa consciência deve acontecer a todo instante na nossa vida, ou deve acontecer no melhor que nós conseguirmos, uma vez que nós não conseguimos vigiar o nosso pensamento 24 horas por dia. Então nós devemos buscar fazer sempre o nosso melhor, e assim nós vamos fortalecendo a nossa mente diante das dificuldades. E tem uma frase neste livro aqui, onde o Desmond Tutu, que foi arcebispo anglicano, ele diz assim, que o caminho para o contentamento, por exemplo, a tristeza, não nos leva para longe do sofrimento e da dificuldade, mas sim nos leva através deles. E nada de belo acontece sem o sofrimento. Então, achei uma frase bastante interessante e bastante profunda, que nada de belo acontece sem sofrimento. Então, para que as coisas belas possam acontecer, ela necessita de passar por uma etapa de sofrimento. E a Nair escreveu aqui, quando comecei a desapegar, comecei a viver melhor. Olha que bacana isso que você escreveu. Essa questão do desapego é importante para que nós possamos levar uma vida mais leve, né? Assim como você comentou, que quando começou a desapegar, começou a viver melhor. É isso mesmo. Muito obrigado pelo comentário também, Nair. Então sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Então tem um relato também, neste livro, tem um relato do coautor do livro, Douglas Abrams. Então ele relata neste livro Contentamento uma experiência que ele teve. Ele narra que um ano antes desse encontro do Dalai Lama com o Desmond Tutu, o pai dele havia caído de uma escada e sofreu um traumatismo craniano. Os médicos explicaram que a fratura demoraria bastante tempo para recuperar, mas por outro lado, não sabia informar se o cérebro dele seria curado. E o pai dele ficou internado por mais de um mês na UTI e na reabilitação neurológica, passando por vários momentos de delírio. E os familiares estavam preocupados se ele voltaria a ser quem era, com sua grande mente e seu grande coração, pois nem sabiam se um dia ele voltaria a se comunicar de forma consciente. Quando o irmão dele foi visitar o pai, ele disse assim para o pai: sinto muito que você tenha tido que passar por essa horrível experiência. E o pai respondeu assim: ah, não, tudo isso faz parte do meu currículo. Olha só que interessante, né? Então tudo depende do ponto de vista que nós escolhemos para ver a situação, como um problema ou como uma oportunidade. Então, quando nós escolhemos um ponto de vista onde vemos apenas um problema, a nossa tendência é nós ficarmos no sofrimento emocional. Mas quando nós escolhemos um ponto de vista onde vemos uma oportunidade, a nossa tendência é aliviarmos o nosso sofrimento emocional. Então é uma questão de perspectiva que nós escolhemos sobre a mesma situação. Se nós vamos incluir aquela situação no nosso currículo para nós enriquecermos esse currículo, ou se vamos deixar de fora aquela experiência e continuarmos no sofrimento. Então é uma escolha que nós podemos fazer: absorver o aprendizado ou evitar o aprendizado. Então, a partir do momento que nós acolhemos o sofrimento, temos a oportunidade de aprender alguma coisa.
Quando nós aprendemos com sofrimento, nós crescemos como pessoa. Crescemos e nós nos fortalecemos interiormente. E assim nós vamos ficando mais resilientes aos sofrimentos emocionais. Quanto mais experiências difíceis nós vivenciamos, mais nós nos fortalecemos e passamos a confiar cada vez mais em nós. E quanto mais nós confiamos em nós, sabendo que nós temos o potencial para superar as dificuldades, nós vamos aprendendo cada vez mais a nos tornarmos mais resilientes e sofrer menos com a situação, ou passar menos tempo em sofrimentos emocionais. Eu espero que durante o tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida, que você possa aplicar desde já na prática, no seu dia a dia, e aliviar o seu sofrimento emocional. Então escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou, se teve algo que te chamou a atenção, ou se teve algo que fez sentido para você. E também para eu saber se eu estou no caminho certo ou se eu preciso fazer algum ajuste de rota. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue para que mais pessoas possam assistir esse vídeo, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E você que está assistindo o vídeo aqui no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você e gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. Eu espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, sempre com um novo conteúdo. Espero te ver em todas essas lives. E vale lembrar também que todos os dias às 7 horas da manhã, nós publicamos um vídeo no Facebook e no YouTube, com reflexões curtas, para que nós possamos refletir durante o dia, refletir durante a semana, refletir durante a vida, buscar algo que faz sentido para nós e aplicar aquilo que faz sentido na nossa vida, e assim ir aliviando gradualmente os nossos sofrimentos emocionais. Minha mãe escreveu aqui, ótimo conteúdo, Hugo, parabéns. Desejo a você e a todos uma linda e abençoada noite de paz e excelente semana. Gratidão. Olha, muito obrigado, mãe. Muito obrigado pelas palavras. Obrigado pelo carinho. Então, boa noite para a mãe. Uma excelente semana também para a mãe. Gratidão também para a mãe estar aqui, assistindo aqui a live. Muito bacana. E a Celene Rodrigues escreveu aqui, isso é verdade, sou prova de que quando levamos pancadas na vida, ficamos mais resistentes. E quando somos mimados, talvez nos tornamos mais fracos diante das adversidades, né? Isso mesmo, Selene. Quanto mais pancadas da vida nós recebemos, que são as pancadas que cada um de nós consegue suportar. Então a dosagem das pancadas varia de acordo com o nosso potencial interior, de acordo com a capacidade que cada um de nós tem para suportar. Então, à medida que nós aprendemos a absorver essas pancadas, nós vamos nos tornando mais resilientes, vamos nos tornando mais fortes com a situação, né? Isso mesmo. Muito obrigado, Selene. Obrigado pelo comentário. A Nair escreveu aqui, parabéns, Hugo, bateu palmas. Obrigado, Nair. E a Patrícia Pires Alvarenga escreveu, o conteúdo dessa live é muito importante e foi muito bem abordado. Gratidão. Muito obrigado pelo seu comentário, Patrícia. Muito bacana esse comentário. Ajuda a fortalecer também, ajuda a me fortalecer e continuar compartilhando conteúdos também. Muito obrigado, Patrícia. Jaime André escreveu, gratidão por suas palavras, que causam sempre muito alívio. Shavuatov. Olha, muito obrigado, grande Jaime. Gratidão a você também por me acompanhar. E Shavuatov também. Para você, Shavuatov a todos. Shavuatov é boa semana a todos. Muito obrigado, Jaime André.
E Maria Paula escreveu: parabéns, amigo, tenha uma linda noite. Obrigada, abraço. Olha, muito obrigado, Maria Paula. Uma linda noite para você também. Um abraço. Muito obrigado. Um grande abraço para você também. Um grande abraço a todos. A Maria Paula levantou a mão. Boa noite, Maria Paula. Muito obrigado. Selene Rodrigues escreveu aqui: boa noite, Hugo. Gratidão. O Eterno te proteja. Boa noite, Selena. Boa noite, Selene. Gratidão a você também. E o Eterno também te proteja e proteja a todos. Muito obrigado, Selene. Então, quero aproveitar para te desejar uma boa noite, que tenha uma noite tranquila, uma noite serena, uma noite reconfortante, revigorante, e que todos nós possamos despertar amanhã mais fortalecidos, e que essa noite também possa se replicar durante as outras noites da semana, e que todos possam ter uma excelente semana abençoada, com muita luz, com muita paz, com muitas reflexões, e que nós possamos crescer um pouquinho a cada dia, nós nos tornando melhores a cada dia, nos tornando mais fortalecidos a cada dia. Então, de novo, gratidão a todos vocês. Muito obrigado por me acompanhar até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. Assim, boa noite.